graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. E o título da nossa mensagem hoje é Matemática Espiritual. E nós vamos usar como texto bíblico a parábola do semeador. Quando a gente fala em matemática, normalmente a matemática não se usa para explicar
coisas relacionadas à vida, a emoções, essas coisas assim. Muito menos com relação ao Evangelho. Mas a parábola do semeador, ela nos dá uma lição, uma matemática, né, uma operação que a gente pode usar a matemática para nos orientar. Vamos ler então, eu não vou ler a parábola, mas sim a explicação da parábola do semeador. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 13 até o 20. Diz assim: E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas o cuidado deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Bom, Jesus então conta a parábola do semeador, de que um homem saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra caiu entre os pedregais, outra caiu entre espinhos e outra caiu numa terra boa. E então ele explica isso com relação à pregação do Evangelho, né? O próprio Jesus, ele trouxe a palavra e ele evangelizou. Então ele estava dizendo aqui que nem sempre a palavra tem a receptividade que ela merece. A primeira coisa que a gente vê aqui é que eu e você, nós precisamos de nos colocar na posição do semeador e do solo. Ou seja, eu tenho que me ver como semeador. Como que eu me vejo como semeador? Aquele que prega a palavra. Então, quando eu for pregar a palavra, eu tenho que ter essa matemática em mente, eu tenho que ter esse conhecimento. E eu também tenho que me ver como essa terra que recebe a palavra. Então, no caso, nós somos os atores desta mensagem, tanto no pregar como no receber a palavra. A segunda coisa, como eu preciso entender que existem tipos diferentes de solo, ou seja, eu tenho que entender, eu preciso entender isso, que eu vou pregar a palavra e nem sempre eu vou ter 100% de aproveitamento. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, o aproveitamento aqui é 25%. E esses 25% ainda se divide em 3. Mas vamos continuar. Depois, então, como semeador, eu tenho que entender que eu vou encontrar esses tipos de solos. Só que, como nós estamos falando de coisas espirituais, nós estamos falando de coração, nós não sabemos como é o coração das pessoas. Então eu tenho que lançar a palavra. Agora, o resultado não depende só do lançar. Outra coisa, como solo,
eu preciso avaliar como a palavra tem sido recebida por mim. Então, se eu me vejo como solo, se eu me vejo como aquele que está recebendo a palavra, se eu estou na posição de quem está recebendo, eu também tenho que me avaliar que tipo de solo é o meu coração. Se o meu coração é aquele coração que recebe a palavra à beira do caminho, se o meu coração é aquele que recebe a palavra entre pedregais, se o meu coração é aquele que recebe a palavra entre os espinhos, ou se o meu coração é aquele que recebe a palavra de bom grado e dá fruto. Eu tenho que pensar nisso. Depois, o resultado da operação depende da soma dos dois fatores. Então, pelo que Jesus nos dá a entender aqui, a semente, ela é boa, a semente da palavra, ela é boa. Agora, a semente não depende de si só para dar fruto. Então, é uma soma da semente e do solo. Se eu tiver uma semente na minha casa e não semear ela no solo, eu vou ter 0% dela dar fruto. Se eu semear, eu tenho uma probabilidade de ter esse fruto ou não também. O agricultor, quando ele vai semear, ele vai naquela esperança de que ele vai colher os frutos daquela semente. Mas nem sempre ele colhe. Existem vários fatores que podem impedir essa colheita. E assim, eu tenho que pensar, né, que tipo de coração é o meu, porque a eficácia da palavra, o resultado desta soma semente e solo vai depender do solo. Se o solo não for bom, não adianta. O semeador, ele precisa semear, independente se aquilo vai dar fruto ou não, independente da terra que a semente vai ser lançada ou não, ele tem que semear. Agora, a qualidade da terra ou a recepção da terra é que vai determinar o resultado. Bom, agora, então a gente já viu aqui essas 4 situações. Eu preciso de ter um solo bom, 3 solos são ruins. Que não digo que são ruins, 3 solos não são propícios, eles chegam até a dar fruto, mas esse fruto não é aproveitável. E um é bom, ele é 100% bom, mas ele não produz 100% sempre. Agora, também esse texto nos mostra que existem impedimentos para a palavra de Deus. A gente sabe que a palavra de Deus ela é poderosa por si só. Agora, quando se trata da minha relação com Deus, da sua relação com Deus, ela vai depender do meu coração, do solo que ela foi semeada. Então vamos lá. Esse texto nos mostra que aquela palavra que caiu à beira do caminho, a gente pode dizer que é uma palavra que ficou à margem do coração daquele que a recebeu. Ela não foi lançada, ela caiu, né? Mas ela não caiu no lugar apropriado, ela foi colocada à margem. É como se quando eu recebo a palavra, eu não coloco ela no centro do meu coração, mas eu deixo à margem, porque no centro do meu coração tem outras coisas que para mim são mais importantes. E aí então a palavra, ela até ameaça crescer, mas ela não prospera. A segunda situação é aquele coração de pedra. Ou seja, muitas vezes o solo, você olha para ele, ele parece uma terra boa, mas ele está sobre pedras. E quando a semente começa a dar raiz, nascer as raízes, ela não consegue atingir uma profundidade, ela fica sobre a pedra, e sobre a pedra nós sabemos que ela não vai dar fruto. Ela pode até nascer, ela pode até aparecer uma planta, mas ela não vai ter profundidade. A hora que vier o sol, ela vai ser queimada e ela não vai produzir frutos.
Então a gente pode chamar essa daqui de um coração raso, né? Um coração raso, sem profundidade. Depois, um coração enganoso, que é aquele coração que engana. Isso foi aquela que nasceu entre os espinhos, né? Entre os espinhos. Ou seja, eu recebi a palavra no meu coração até de bom grado, mas as preocupações da vida, né? A vaidade, os prazeres, a riqueza, ele fala aqui sobre riqueza, sufocam a palavra. Porque para mim existem coisas mais interessantes. No caso lá que ele fala do pedregal, que vê, vamos ler aqui o versículo. Semente ouvindo a palavra logo de prazer e tal. E da mesma sorte que receberam a semente sobre pedregais e ouvindo a palavra logo com prazer a recebe, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação. É isso que eu queria falar. Essa que cai sobre a pedra, os pedregais, ela não tem raiz. Porque quando a pessoa passa por uma tribulação, isso acontece muito na nossa vida. Quando a gente tem problema, tem gente quando tem problema, a primeira coisa que ele faz é culpar Deus. Não, mas eu estou fazendo tudo certo, mas eu sou dizimista, mas eu faço isso, eu faço aquilo, e não está acontecendo, e não está acontecendo nada na minha vida. Porque a tribulação, ela consegue tirar ele do centro, tirar ele do eixo, tirar ele da sua posição. O outro, ele perde a noção, ele perde as rédeas da sua vida por causa das coisas desse mundo. Por causa do dinheiro, por causa do trabalho, por causa das diversões, por causa de um monte de coisa que nos atrai. Bom, e por último, é aquele que recebe de bom grado. Mas olha que interessante, ele fala que esse dá fruto a 30, a 60 e a 100. Então veja que mesmo a boa semente que caiu na boa terra, ela pode não dar 100%. Ele aqui, ele fala que ela pode dar 30%, 60% ou 100%. E aí, o que a gente pode tirar de lição daqui? Eu não posso esperar, como semeador, que uma pessoa que eu semeei a palavra, se ela der 30%, eu não devo ficar decepcionado. Porque a terra dela, ela só conseguiu produzir 30%. O que a gente faz com a terra que não consegue produzir os 100%? A gente trata e trabalha ela. O agricultor tem que ter paciência. Se ela deu 60%, da mesma forma, ele tem que trabalhar a terra, ele tem que buscar recursos, ele tem que procurar um meio mais apropriado de manter essa terra de uma forma que ela receba essa palavra bem. Então, pode ser que essa pessoa que ainda tem uma terra boa, talvez tenha algumas pedrinhas, talvez tenha alguns espinhos ali que ainda estão dificultando a produção dessa palavra, mas ela é uma terra boa, não é uma terra que pode ser desprezada. E aí, depois de tudo isso, a gente pode concluir que a palavra é uma boa semente. A palavra, ela entra no nosso coração. Eu, como semeador, devo crer que eu tenho uma boa semente, que é a palavra de Deus. E que eu tenho que semear ela independente da terra que está à minha disposição, eu tenho que semear. E nem sempre essa terra vai produzir aquilo, porque não depende só da palavra. Eu não posso também, como receptor da palavra, receber a palavra e achar que ela por si só vai resolver tudo na minha vida, ela vai fazer tudo, ela vai transformar meu coração e tudo mais. Não. Eu tenho também que flexibilizar o meu coração. Eu tenho que deixar esse coração ser tratado pelo agricultor, que é Deus, para que essa palavra ela dê fruto.
Então eu e você temos que nos colocar nessa posição, tanto de semeador, como de terra, de receptor. Então veja bem que aqui nós temos uma soma, que é a soma da palavra com a terra, e a terra é o meu coração. E aí nós temos uma multiplicação, né? Uma multiplicação que pode dar 30, a soma dessas duas pode multiplicar essa semente que foi lançada, 30, 60 ou 100. Talvez você vai achar que eu estou inventando, estou brincando, mas sério, né? O nosso coração é assim. Quantas vezes nós nós nos perdemos por causa da tribulação? Quantas vezes nós colocamos a palavra de Deus à margem do nosso coração? Quantas vezes nós sufocamos a palavra de Deus com as coisas da vida? Mas também, quantas vezes nós recebemos a palavra de Deus e ela vem como um bálsamo no nosso coração? E que nós possamos ser essa terra fértil, e que nós possamos ser esse semeador, que semeia com alegria, sabendo que ele está semeando uma boa semente, e que o nosso coração também está recebendo uma boa semente da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu espero que esta palavra possa produzir frutos na tua vida, em nome de Jesus. Obrigado por nos assistir. Continue passando para outras pessoas essa mensagem, compartilhando, essa é a palavra, compartilhando com as outras pessoas, e nós agradecemos, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.